Uma boa noite a todos os irmãos. É um prazer estar aqui reunido neste momento para falar com todos, né? Quero trazer aqui um assunto muito importante para o nosso crescimento espiritual, cujo título é Início e Fim do Período de Graça. E todos podem abrir as suas Bíblias no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. Maravilhoso esse versículo, não é mesmo? A palavra graça quer dizer favor imerecido, ou seja, é um presente que Deus dá a todo pecador sem que o pecador mereça. Então, segundo a pena inspirada, o plano da redenção esteve na mente de Deus e Cristo, desde antes deste mundo existir, desde antes de o homem ser criado, antes de o homem cair. Desde o início, segundo Ellen G. White, desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás, da tentação e da queda do homem. Mas então, Deus e Cristo haviam concebido um plano, pelo qual o homem poderia ser salvo caso caísse em pecados. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz que o Evangelho é um mistério que esteve oculto com Deus desde os tempos eternos. Ele diz lá em Romanos, capítulo 16, versículo 25, quem quiser conferir. O Evangelho é um mistério, né? Esteve oculto com Deus desde os tempos eternos. Antes que esse mundo existisse, antes que o homem existisse, né? Deus sabia de tudo e já havia planejado, né? Maravilhoso Deus é esse, né? E aí o que acontece? Quando o homem pecou, Adão e Eva pecaram, resolveu escolher duvidar de Deus e pecar, aí veio as consequências sobre eles. Deus advertiu também da morte que viria sobre eles, né? Mas que eles não precisariam ter medo. Não precisaria ter medo, por quê? Porque havia sido concebido um plano pelo qual eles poderiam ser salvos, né? Não somente ele, mas como todos os seus descendentes e a humanidade em geral. E o que acontece? Então, Adão e Eva, naquele momento, eles tiveram a oportunidade de oferecer um cordeiro sem mancha, sem defeito. Eles deveriam matar aquele cordeiro, confessando seu pecado, demonstrando arrependimento. Esse cordeiro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo, ou seja, seria Jesus que viria 4.000 anos depois para morrer em prol da humanidade em geral. É por isso que o livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de o mundo ser criado, antes de o homem cair em pecado, Deus já tinha o plano da salvação, o plano da graça. Mas quando o homem cai em pecado, aí essa graça entra em ação. O plano da redenção entra em ação. Aí o homem, então, ele tem novamente a oportunidade de ser salvo, né? E Adão e Eva, então, eles fizeram conforme Deus pediu. Agora é o seguinte, nós falamos um pouco de Adão e Eva, agora quero falar aqui quando que essa graça ela começa para a humanidade, para o indivíduo, né? Ou seja, na verdade, para a humanidade em geral começou, né? Como nós já dissemos, antes da fundação do mundo, começou para Adão e Eva, né? E individualmente, quando o homem nasce ou quando o homem vem ao mundo, ele já tem a oportunidade de ser salvo, né? Ele já vive nesse período de graça. O Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: estava chegando ao mundo aquele que é a verdadeira luz, que veio para brilhar sobre todos os que vêm ao mundo. Então, quando a criança nasce, por exemplo, nesse mundo, ele nasce em pecado. O salmista Davi diz o seguinte: em pecado me concebeu minha mãe, né? Mas também já vive uma atmosfera de graça.
Ellen White diz o seguinte, no livro Caminho a Cristo, página 40, no livro Caminho a Cristo, acredito que é o capítulo 1, diz o seguinte: no incomparável dom de seu Filho, Deus envolveu o mundo inteiro com uma atmosfera de graça tão real como o ar que circunda o globo. Todos os que escolherem respirar essa atmosfera vivificadora viverão e crescerão, alcançando a estatura do homem e mulheres em Cristo Jesus. Ou seja, então as pessoas, os indivíduos, quando nascem nesse mundo, eles já estão envoltos numa atmosfera. Eles nascem pecadores, embora eles não tenham consciência do pecado, mas um dia, quando é pregada a mensagem para eles, e eles ouvem essa mensagem, o Espírito Santo trabalha no coração, e eles resolvem crer. Aí essa graça entra em ação na vida deles, porque eles serão salvos, né? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então essa graça entra em ação na vida dos pecadores, dos indivíduos, né? Então quando o homem aceita Cristo como seu Salvador, né? Efésios também capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte: pela graça sois salvos, né, por meio da fé. Então, maravilhoso, né? Então todos estão envolvidos numa atmosfera de graça. E inclusive a Ellen White, ela diz o seguinte, que as bênçãos dessa vida, inclusive o nosso alimento, é graças ao plano da redenção, é graças ao sacrifício de Cristo, ao sangue derramado de Cristo, até o nosso alimento, tudo que nós temos nessa vida. As pessoas do mundo, os pecadores, eles estão inconscientes disso, né? Estão inconscientes dessas bênçãos, estão inconscientes do amor de Deus, né? Dessa graça, mas a realidade é essa, né? Todas as bênçãos dessa vida é graça ao sacrifício de Cristo e ao sangue derramado. Só que esse período de graça, ele também irá terminar, seja para indivíduos e seja para a humanidade de uma forma geral. Aí o que acontece? Quando esse período ele termina, então, para o indivíduo? Para o indivíduo, individualmente, pode terminar quando o indivíduo morre. Essa é uma realidade que todos sabemos. Quando as pessoas morrem, terminou o período de graça para elas. Salomão, ele diz o seguinte: tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há indústria, não há trabalho, não há nada, né? Então, e buscai ao Senhor enquanto se pode achar, né? Então, quando o homem morre, ele termina o período de graça para eles, né? E também, inclusive, a Ellen White, ela diz que cada tempo está terminando o tempo de graça para alguém. Veja o que ela diz no livro Patriarcas e Profetas. Cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. Cada hora alguém passa para além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes de aviso e rogo, mandando o pecador fugir da condenação terrível? Ou seja, então nós sabemos que o período de graça termina quando as pessoas morrem, embora existam outras ocasiões que o período de graça pode terminar também, seja para indivíduos, seja para inclusive para nações. Por exemplo, está escrito, quando uma nação ela atinge os limites da misericórdia de Deus, então Deus retira a sua proteção, e o inimigo, então, ele tem poder de operar sobre essa nação, tanto sobre o indivíduo como sobre a nação. Nós vemos que através dos séculos, né, teve nações que foram destruídas. Por quê? Porque ultrapassou o período da misericórdia de Deus. Você ultrapassou os limites da misericórdia de Deus. Então Deus retira a sua proteção, aquela nação foi entregue ao inimigo e eles pereceram sem esperança e sem Deus no mundo. E nós vemos que através de calamidades, muitas vezes através de calamidades, a Ellen White, ela diz o seguinte: desde o dilúvio, Deus tem
punido nações muito ímpias. Ou seja, melhor dizendo, ela diz o seguinte: desde o dilúvio, Deus tem usado a água e o fogo para destruir, para punir nações muito ímpias. Está escrito no livro Patriarcas e Profetas. Né? Por que muitas nações foram destruídas? Porque elas tiveram a oportunidade, mas, apesar das oportunidades que elas tiveram, ultrapassou os limites da misericórdia de Deus. Né? Então, nessa vida mesmo, indivíduos e nações podem perder o seu período de graça. E outra coisa também, a Ellen White, ela diz o seguinte, que além da brevidade da vida, existe outro perigo que muitas pessoas estão inconscientes. Esse perigo qual que é? Existe a rejeição contra o Espírito Santo, o endurecimento do coração, ou seja, cada batida, cada chamado ao pecador e cada momento que ele recusa, que ele adia, o coração se endurece cada vez mais e mais, vai calejando até que um dia ele se torna insensível e não ouve mais. E aí que é um perigo muito grande, né? E, inclusive, no livro de São João, na Epístola de João, diz o seguinte, que todo pecado na verdade, todo pecado é para a morte. Né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas São João, a Epístola de São João, diz o seguinte, que existe pecado que não é para a morte. Então, as pessoas que não pecou para a morte, podemos orar por elas e elas será curada e ela será salva. Quais são os pecados para a morte? É justamente o pecado contra o Espírito Santo, ou seja, o endurecimento do coração. Então, nessa vida mesmo, as pessoas podem terminar o seu período de graça. Não somente na morte, mas também em vida, quando ela endurece o seu coração. Né? Isso é muito perigoso. Né? Então, é por isso que nós devemos atender o convite de Jesus: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então devemos abrir, estar atento à sua voz, como diz o apóstolo Paulo também. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais seus corações. E levar outras pessoas também a atender esse convite, levar esse convite a outras pessoas também, a todos os pecadores que estão inconscientes desse perigo. Agora, irmãos, adiantando, vamos falar o seguinte: quando termina o período de graça para a igreja? Quando termina o período de graça para a igreja? Todos nós sabemos, mas sempre é bom relembrarmos, né? Sempre é bom estudar, que quando nós estudamos, relembrando, nós nos fortalecemos mais. Eu quero ler, estou aqui com a apostila da parábola das 10 virgens, quero ler na página, deixe-me ver, na página 45, que diz o seguinte: solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação, momentosos os interesses nelas envolvidos. O juízo ora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve passará ela aos casos dos vivos. Na luz da presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda a alma atender à admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Se não vigiares, irei a ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ela comentando aqui, né, e cita também o Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Eu poderia ler muito mais textos que nós já conhecemos, né? Mas quero ler por aqui para nós não demorarmos. Então é um tempo muito solene, agora falando para a igreja, para nós, povo do Advento, conhecedor da terceira mensagem angélica, mensagem confiadas a cada um de nós. Né? Então, quando que o período de graça terminar para nós mesmos? Quando os nossos nomes for passados, né? Quando o nosso nome for passado, né? Pode ser passado a qualquer momento, uma hora e um dia que nós não sabemos.
Então é uma vinda assim como ladrão, pelo fato de nós não sabermos o dia e a hora, né? Então aí o perigo, né? Então quando for passado o nosso caso, aí termina o tempo de graça para nós, né? Então é muito perigoso e muito solene, né? Esse o período que nós estamos vivendo. Então isso para o povo do Advento. Agora eu quero falar aqui para a humanidade geral, quando que esse período de graça vai terminar. Então na mesma apostila, na página 64, ela diz o seguinte: o fechamento geral da porta da graça, né? Todos podem conferir na sua apostila, né? Diz o seguinte: quando Jesus sair do santuário, os que são santos e justos serão santos e justos ainda, pois todos os seus pecados estarão apagados, eles selados com o selo do Deus vivo. Mas aqueles que forem justos e sujos serão injustos e sujos ainda, pois não haverá então sacerdote no santuário para apresentar seus sacrifícios, confissões e orações perante o trono do Pai. Portanto, o que há de fazer para livrar as almas da tormenta vindoura, da ira, deve ser feito antes que Jesus saia do lugar santíssimo do santuário celestial. Primeiros Escritos, página 48. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final e irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Quando a obra de investigação se encerrar, examinada e decidido o caso dos que, em todo o século, professaram ser seguidor de Cristo, então e somente então se encerrará o tempo de graça, fechando-se a porta da misericórdia. Assim, esta breve sentença, essas que estavam preparados entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta, os conduz através do ministério final do Salvador, ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação do homem. Então está também Primeiros Escritos, página 428, né? Então aí termina o tempo de graça para a humanidade em forma geral, né? Mas destacando mais para o povo do Advento, né? Para nós, então o nosso caso termina quando Jesus passar no caso dos vivos. E nós sabemos, quando vier o decreto dominical, o nosso caso já foi passado, né? E aqueles que estão preparados ou selados, o que vão acontecer com eles? Eles irão receber a chuva serôdia. Ou seja, o decreto dominical é a sacudidura, né? A grande crise. Então o povo de Deus é selado, né? Aí vem a grande crise, o decreto dominical. Aí o povo de Deus selado e com poder da chuva serôdia, o que eles irão fazer? Irão pregar para a humanidade, para o mundo e para as igrejas caídas. E quando terminar, quando a última alma for alcançada, aí termina o período de graça. Ou seja, Jesus irá dizer essas palavras: está feito. Continue o justo fazendo justiça, continue o santo a santificar-se, quem é justo faça justiça. Eis que vem sem demora, e comigo está o galardão que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Então é solenes mensagens, solenes palavras, não é mesmo, irmãos? Então devemos atender o convite. Vigiai. Vigiai e devemos atender o convite. Quando Jesus bater a porta do nosso coração, não devemos endurecer os nossos corações e levar essa solene mensagem para todos que estão sem esperança e sem Deus no mundo. Que Deus possa nos abençoar, que possamos ser luzes, que possamos ser virgens prudentes, que possamos estar cumprindo o propósito de Deus nessa terra, que possamos ser um louvor a Ele e uma bênção a outros. Este é o meu sincero desejo e oração. Amém.